Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Joyce Ferreira, sou pedagoga aqui na AIX e hoje vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Vamos falar do campo de experiência, o eu, o outro e o nós na Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. O que a base nos diz a respeito disso? A base nos fala que é através da interação com o outro é que eu vou formando minha identidade. Nesse sentido, é muito importante que seja proporcionado às crianças o convívio, o direito de conviver, conforme diz a própria base nos 6 direitos de aprendizagem na educação infantil. Através do contato com o outro, eu consigo perceber as minhas diferenças, eu consigo criar minha personalidade, eu consigo analisar também aquilo que não me interessa, aquilo que eu não gosto e também respeitar o olhar do meu colega que é diferente do meu. É muito interessante começar a analisar o olhar do outro desde criança, porque nós vamos aprendendo a conviver melhor em sociedade, a respeitar, até mesmo a analisar o que eu não gosto, mas entender que o outro não é obrigado a gostar do que eu não gosto. É muito legal que a BNCC ela vai nos falar que eu preciso, no caso a criança precisa conhecer culturas diferentes, religiões diferentes, para poder conviver com o diferente. Ou seja, cada indivíduo, como o próprio nome sugere, é único e tem seus gostos, suas preferências e é possível conviver com isso. A BNCC ela vai trabalhar isso de que forma? Bom, no vídeo anterior nós falamos que a etapa da educação infantil ela é dividida em 3 partes. Então nós vamos trabalhar agora as habilidades a serem desenvolvidas em cada uma dessas 3 partes. Perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Perceber as possibilidades e os limites de seus corpos nas brincadeiras e interações das quais participa. Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. É um desafio para o professor essa parte da educação infantil, porque se a gente for analisar de 0 meses até 1 ano e 6 meses, o bebê ele passa por vários períodos de transformações. Então, por exemplo, um bebê de 0 meses até uns 6 meses, mais ou menos, tem uma parte que ele não tem o controle da musculatura do corpo. Então, tem algumas coisas que para o professor trabalhar numa turminha com alunos de, por exemplo, um aluno de 3 meses, um aluno de 1 ano, um aluno de 6 meses, cada um vai estar numa etapa do desenvolvimento diferente. Um ainda não tem controle total da musculatura, o outro está começando a falar, o outro está começando a engatear. Então é necessário nesse momento que o professor elabore algumas atividades que, além de contemplar todos, também trabalhe a individualidade. Ao conversar com o bebê, ao conversar com essas crianças, ele vai escutar uma voz que não é dele. Talvez nesse primeiro momento ele não saiba fazer essa distinção entre o eu, o outro e o nós. Mas pouco a pouco, por exemplo, uma criança de 1 ano e 6 meses, ele já começa a ter uma noção do coleguinha, do professor. O professor ele passa a ser uma referência para ele. Então ele já sabe quem é o outro. O nós talvez ainda não esteja tão desenvolvido para todos. Então é muito interessante criar espaços, criar o campo de experiência é exatamente isso, é a criação para que a criança possa experimentar o contato com o outro, ouvir o outro, sentir ele mesmo. Então, por exemplo, nesse período, alguns começam a colocar a mãozinha na boca e às vezes ele acaba se unhando e nesse momento é muito importante esse convívio e a interação com a família também. Vamos analisar agora as competências a serem desenvolvidas
pela segunda parte da educação infantil, que são as crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Os objetivos de aprendizagem, as habilidades a serem desenvolvidas nessa fase são demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos, demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos, comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. Resolver conflitos nas interações e brincadeiras com a orientação de um adulto. Nessa segunda etapa, muitas crianças provavelmente vão estar falando, vão estar brincando. É muito legal, por exemplo, aquela brincadeira por exemplo, eu tenho um aluno que se chama João, aí eu falo, cadê o João? Aí ele fala, achou. Nessa etapa é muito interessante porque ele sabe que o João é ele. E às vezes ele vai confundir ele com o outro, por exemplo. Você pergunta, João tá com fome? Ele fala, João tá com fome. Então é muito interessante que essa é uma fase que ele vai percebendo mesmo o eu, o outro e o professor. O professor é uma referência muito forte para ele, né? É uma voz que ele tem, que ele tem para si, que ele necessita obedecer e ele precisa se expressar. Então o que o professor pode fazer? Por exemplo, na hora do lanche, as crianças têm direito de participar, de sugerir. Então, o lanche, a gente pode perguntar o que ele quer comer, se ele gosta, por exemplo, de biscoito, porque aí a criança vai estar expressando opinião. Aí eu posso perguntar para ele se eu sei o que o coleguinha dele gosta. Por exemplo, João, você sabe o que a Ana gosta? E também a questão da solidariedade. Por exemplo, João, eu posso pedir para o João perguntar para a Ana se a Ana gosta do biscoito, se ela está com fome, porque nós vamos trabalhar a solidariedade e também a oportunidade da criança expressar os seus desejos, as suas vontades ou não também. O espaço do brincar ele é muito interessante. Por exemplo, a gente pode fazer o dia do brinquedo. Então, cada criança leva o seu brinquedo. E aí, nesse dia, eu posso fazer uma atividade que eu peço aos alunos para trocarem os brinquedos. E aí, eu vou desenvolver a consciência do que é meu, a boneca é minha, mas o quebra-cabeça é do João. E aí, João, você pode me emprestar? Então, eu respeito ao brinquedo do outro, a consciência do que é meu, a consciência também do cuidado que eu tenho que ter com os meus objetos. E assim as crianças vão se desenvolvendo e aprendendo a conviver de maneira harmônica. A terceira etapa da educação infantil, que vai compreender a idade de 4 anos até 5 anos e 11 meses, tem como competências a serem desenvolvidas o demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações, ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, demonstrar valorização das características do seu corpo e respeitar as características dos outros, crianças e adultos com os quais convive. Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos. Nessa etapa, que é uma etapa de caráter obrigatório, como nós falamos no primeiro vídeo, a idade de 4 anos é a idade que a criança tem que estar matriculada na escola.
Nesse momento, ela tem um pouco mais de autonomia para poder expressar suas vontades, os seus sentimentos para com o coleguinha, para com o professor. É muito interessante que o professor ele precisa trabalhar nos eixos, conforme o eixo dessa fase, né, que é a etapa da educação infantil. E o eixo estruturante, como nós falamos, é a brincadeira e interação. Então, o professor precisa criar atividades para que as crianças possam brincar e se desenvolver. Por exemplo, nós temos a queimada, né, que é uma brincadeira muito interessante, onde se divide o grupo, né, a turma, em duas equipes, e uma vai jogar contra a outra. O objetivo é jogar a bola no seu adversário, a bola cai ao chão, o adversário vai para o cruza e ganha quem conseguir queimar todo mundo. Essa brincadeira ela é muito interessante porque você reforça a ideia de trabalho em equipe. A queimada ela não pode ser um jogo só, ou seja, se só um aluno está ali tentando queimar, provavelmente o time dele não vai ganhar. Então, esse é um jogo que trabalha a ideia de equipe, a ideia também de ganhar ou perder, porque uma equipe vai ganhar e a outra vai perder. E não há problema nisso, porque na vida a gente ganha e perde. E a ideia que a BNCC traz é formar o sujeito de maneira integral, né? Formar um cidadão que sabe que existem momentos de ganhos e existem momentos de perda. Então a queimada, o pega-pega também, onde o aluno tem que correr atrás do outro, ele começa a desenvolver a noção de que ele vai pegar o coleguinha, mas ele não pode machucar o coleguinha, ele não pode empurrar. Então ele também vai entendendo o que é o não, o cuidado com o outro. Eu não posso machucar o meu coleguinha. Então o professor ele precisa estar atento a atividades que tenham finalidades pedagógicas, como nós falamos no primeiro vídeo. Ou seja, o brincar, ele não é por brincar, ele é para o desenvolvimento. Então, galera, esse foi o nosso vídeo sobre o eu, o outro e o nós. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam deixar o seu like, deixar o seu comentário com sugestões também de atividades e sugestões de vídeos que a gente possa estar conversando a respeito em um outro momento. E bom, e para vocês que gostaram e querem aprender um pouquinho mais, no próximo vídeo nós vamos falar sobre corpos, gestos e movimentos. Até a próxima!